Olá, tudo bem com vocês? Professora Sônia, matemática de volta aqui junto com vocês. Eu quero agradecê-los por estarem aqui em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, e vai lá, se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho para vocês estarem recebendo as nossas aulas, ok? Bom, nós vamos começar hoje a nossa primeira aula falando aí sobre funções, certo? Vamos lá? O que é uma função? Olha só, aqui diz assim, é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x, tá, a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos, então, que y está em função de x. Ai, calma aí, vocês vão entender. Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Olha só, os conjuntos nós podemos representá-los de duas maneiras. Primeiro, tenho aqui o conjunto A e eu posso representá-lo através de chaves, certo? Sempre será representado por uma letra maiúscula. Então, nós vamos colocar aqui, então, os números 1, 2, 3, 4, dentro desse conjunto aqui. E vamos representar também o nosso conjunto B. O nosso conjunto B, nós vamos ter menos 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, certo? Bom, olha só, aqui temos os elementos do conjunto A e aqui os elementos do conjunto B, certo? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu posso pegar aqui, e fazer uma representação da seguinte forma, através de diagrama. Quando nós temos aqui, então, representação do conjunto A, representação do conjunto B. Então, nós vamos representar aqui os elementos, um pontinho, 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui vamos colocar os elementos do conjunto B. Menos 2, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Prestem atenção que nosso conjunto A, nós falamos assim, que ele vai ser o nosso ponto de partida, certo? É o conjunto de partida, que nós temos os elementos que nós vamos relacionar com o nosso conjunto B. Então, se aqui é o nosso ponto de partida, certo? E aqui vai ser o nosso ponto de chegada. Mas o que você está dizendo com isso, professor? É o seguinte, vamos aí, então, falar o seguinte, que nós temos que encontrar, olha só, aí está assim, vamos representar uma função de números naturais de forma que, para cada número natural escolhido, obtenha-se o seu dobro, certo? Então, nós vamos trabalhar o que nós falamos assim, através do diagrama, tá? Com flechas. Só que, olha só, se eu quero o dobro, qual é o dobro de 1? Não é 2 vezes 1? Então, vou partir a flecha e chegar aqui, tá? Dobro de 2, 2 vezes o 2, que vai ser 4. Dobro de 3, 2 vezes o 3, 6. Dobro de 4, que é 2 vezes o 4. Então, percebam que de cada elemento do meu conjunto A, partiu uma flecha, certo? E que nenhum elemento ficou sem a sua solução. Para todos esses elementos, eu encontrei aqui o seu dobro. Quando nós falamos assim, que aqui é o nosso conjunto de partida, nós estamos falando, chamando isso aqui, na verdade, de domínio. Domínio. Certo? E aqui o nosso conjunto de chegada, nós falamos de contradomínio. Contradomínio. Mas é só isso? Não. Porque se nós temos aqui, olha só, o domínio, tá? O contradomínio, veja bem, nós temos o domínio, que é o nosso conjunto A, nós temos o contradomínio, que é o nosso conjunto B, e nós temos o nosso conjunto imagem. O que é o nosso conjunto imagem? São todos os elementos para os quais eu consegui correspondência. Esse daqui é o nosso conjunto imagem.
Então, conjunto imagem, 2, 4, 6 e 8. Esse é o nosso conjunto imagem. Então, se vocês observarem, o conjunto imagem, na verdade, ele é um subconjunto do nosso contradomínio. Tá? Mas é só isso? Não. Vamos lá. Noção de função por meio de conjuntos. É o que nós fizemos aqui. Associar cada elemento de A ao seu dobro. Fizemos isso também, é o que a gente chama de lei de correspondência, certo? Agora, olhem só. O exemplo B diz assim: associar cada elemento de A a um múltiplo no conjunto B. Então, eu vou apagar aqui. Aí vocês podem perceber que os elementos aí estão dentro de uns conjuntos representados, né, por chaves. E nós vamos agora fazer essa representação por diagrama. Ó. Vamos ter aí aqui, então, um conjunto para A e um para B. Certo? Vamos lá. Os elementos de A, nós temos 3, 4 e 5. Os elementos de B, 6, 12, 15, 20 e 24. Agora, olha só o que eles estão pedindo. Para a gente fazer uma associação, relacionar os conjuntos de A, os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, porém, associar cada elemento de A a um múltiplo. Então, olha só. Se a gente for fazer isso, múltiplo de 3. Múltiplo é tabuada. Então, olha só, múltiplo de 3. O 6 é múltiplo de 3, certo? Ó, o 12 é múltiplo de 3. O 15 é múltiplo de 3. E o 24 também é múltiplo de 3. Agora, olha só, vamos para 4. O 12 é múltiplo de 4. O 20 também é múltiplo de 4. E o 24 também é múltiplo de 4, certo? Agora, olhem só. O elemento 5, os múltiplos de 5. Nós temos que o 15 é múltiplo de 5 e o 20 também é múltiplo de 5. Percebam que agora, para cada elemento do meu conjunto A, tá, partiram várias flechas relacionadas ao meu conjunto B. Quando acontece isso, nós podemos afirmar com toda certeza que isso daqui não é função. Por que que não é função? Porque eu só posso partir uma flecha de cada elemento do meu conjunto A. Pode sobrar elementos aqui, mas aqui nunca pode sobrar. E eu posso ter um elemento desse ligado aqui, o outro também ligado nele, o outro aqui também ligado nele. Mas eu posso pegar de cada um desse daqui, só podem partir uma flecha. Só pode partir uma flecha de cada elemento do conjunto A. Mas o meu conjunto B ele pode receber mais de uma flecha, certo? Um outro exemplo aí. Olha só. Associar cada elemento de A ao seu igual em B. Então, olha aqui. Nós temos aqui, ó. Vou fazer também por diagrama. Nós temos A e temos B. A e B. Num conjunto A, nós temos A, E, I. A, E, I. No nosso conjunto B, E, I, O e U. Ele está falando para a gente associar cada elemento de A ao seu igual. Gente, igual, eu não tenho nenhum igual ao A. Eu tenho igual ao E e tenho igual ao I. Então, nós podemos ver que aqui também não é função. Não é função. Por que que não é função? Porque está sobrando um elemento no meu conjunto A. Pode sobrar aqui, mas aqui não pode. Aqui pode receber várias setas, mas aqui só pode partir uma de cada elemento, certo? Bom, continuando. Nós temos aí um exercício que diz assim: qual diagrama a seguir não representa uma função de A em B? O que que não é função aí? Para vocês entenderem melhor, só para fixar um pouquinho do que é função,
e o que não é uma função, olha só, nós temos aí, o primeiro nós temos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse aqui é o meu conjunto A. E nós temos 0, 1, 4, 8 e 15. 0, 1, 4, 8 e 15. Esses aqui são os elementos do meu conjunto B, certo? Olha o que está acontecendo aí. Menos 2 está ligado ao 16. Ó, é 16 e não 15. Aqui é 16. Então, nós temos aí o menos 2, seta no 16. O menos 1, seta no 1. Menos 1, seta no 1. O 0, seta no 0. Olha só. O 0, seta no 0. O 1, seta no 1. Certo? E o 2, seta no 16. Agora, olha só. A pergunta é, isso aqui representa uma função? Sim, ele representa uma função. Porque todos os elementos de A, de todos eles partiram uma única seta. Ah, mas aqui, professor, ele recebeu mais de uma seta. No 1 e no 16. Não tem problema. É uma função. É uma função, porque aqui pode sobrar elementos e aqui um único elemento pode receber várias setas. E daqui só pode partir uma seta de cada elemento. Então, se ele corresponde a todas essas, a todas essas regrinhas, a todas essas exigências, então ele é uma função. Agora, percebam que aí do lado nós temos, ó, menos 2 são os mesmos elementos, tá? Mas aí ele está o menos 2 ligado ao menos 6, o menos 1 ao menos 3, o 0 ao 0, o 1 ao 3 e o 2 ao 6. É uma função? Sim, é uma função. Então, ó, essa é a função, esse outro aí do lado também vai ser uma função, porque não sobram elementos em A, e aí de cada elemento parte apenas uma seta. Ao lado dele nós temos 2, que está ligado ao 0, 3 ligado ao 1, 4 ligado ao 2 e 5 ligado ao 3. É a função? É a função. Embaixo nós temos o 2 ligado ao 0, 5 ao 0, 10 ao 0 e o 20 também ao 0. Percebam que de cada elemento de A partiu apenas uma seta. E no B nós temos o 0 recebendo todas as setas. Isso é possível? Sim, ele também é uma função. Como eu disse para vocês, elementos de B pode receber várias setas, um único elemento. Porém, de A só pode partir uma seta de cada elemento. Tá bom? Agora, olhem bem. O último exemplo aí nós temos assim. O 0 ligado ao 0, o 4 partiu uma seta para o menos 2 e também para o 2. E o 9 partiu uma seta para o 3. Aí não é função. Não é função por causa do 4, da onde se partiram duas setas e não pode. Não é função. Certinho? Bom, vamos para o próximo. Dados os conjuntos abaixo, façam o diagrama e diga se f é uma função de A em B, sendo que x pertence a A e y pertence a B. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala de função, tá? Eu posso fazer assim, ó, função de x, ok? Mas essa função poderia aqui, ó, ser outra letra. Poderia ser g de x, h de x, mas eu estou falando de x. É uma função relacionada a x, certo? Então, vamos lá. Na verdade, isso aqui é como y, ou seja, a partir do momento que eu determino um valor para x, o resultado disso daqui, eu vou ter y. Então, se nós começarmos a prestar atenção aqui, vocês vão ver que através da função eu consigo achar valores para x e para y, e é claro, com isso eu consigo montar gráficos. Mas isso é mais para frente um pouquinho. O exercício de número 2, então, ele nos deu aí dois conjuntos, que eu vou representar aqui também em diagrama.
tá? A e B. No conjunto A, nós temos menos 3, 2 e 4. E no conjunto B, nós temos 4, 9, menos 9 e 16. Ele diz o seguinte, olha só. Ele pôs aí assim, ó, que y é igual a x ao quadrado. Quando ele fala de y, gente, ele está falando exatamente de f de x, tá? Então, é como se ele dissesse isso, ó. F de x, tá? F de x é igual a x ao quadrado. Lembrando que f de x é o mesmo que y, ok? Mas olha só, quem é o x? X são todos os elementos pertencentes ao conjunto A. X são todos os elementos pertencentes ao conjunto A. Como que eu resolvo isso aqui? Olha só, eu posso fazer isso, ó. X, tá? Eu vou pegar aqui. F de x, que é igual a x ao quadrado. Aí aqui eu tenho y, e aqui eu vou ter, então, para ordenado. Então, agora vamos pegar os valores que ele nos deu aqui para x. Vou colocar aqui, ele nos deu, ó, menos 3, 2 e 4, tá? Sendo assim, para eu poder, eu tenho aqui o conjunto B. Mas para eu fazer a ligação, ou seja, a associação entre A e B nessa função, primeiro eu vou ter que resolver isso aqui para saber quais são os elementos de B que correspondem a esses elementos de A dentro dessa função. Ou seja, aonde tem o x, tá? Eu vou substituir por esses valores. Então, aqui eu vou ter, ó, f, o x vai valer menos 3, que é igual, não é menos 3? Então, nós vamos ter, ó, menos 3 ao quadrado. Nós sabemos que todo número elevado a expoente par, ele vai ser positivo. Então, 3 ao quadrado vai ser 9. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o par ordenado aqui vai ser, qual que é o valor de x? Menos 3. E o de y vai ser 9, certo? Então, eu vou ter que ligar o menos 3 ao 9. Ó. Certinho? O próximo. Se agora o x vale 2, então eu tenho que f de 2, ou seja, né, eu substituo o x por 2, eu vou ter 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aqui o par ordenado, eu vou pegar o valor de x, que o primeiro valor sempre é de x, que é 2, e 4. Então, eu vou ter que ligar 2 ao 4. E aí, por último, agora eu substituo aqui, então, o x por 4. E eu sei que 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Então, aqui eu tenho 16. Então, se eu falar para vocês assim, ó, qual é o domínio? Olha só, eu tenho aqui domínio, que é o meu conjunto A, menos 3, 2 e 4. Meu contradomínio são todos os elementos do B, 4, 9, menos 9 e 16. E eu tenho o meu conjunto imagem, né? Meu conjunto imagem, deixa eu colocar aqui, que no caso aqui vai ficar 4 e 16. O meu conjunto imagem são os subconjuntos de B, ou seja, os elementos que eu consegui relacionar. 4, 9 e 16. Aí, então, está montado o exercício de número 2. Prestem atenção. Aqui é ao contrário. Olha o que ele fez aqui. Aí ele fez isso aqui, ó. Ele nos deu o conjunto de A, 0, 2, 4 e 6. E nos deu também o conjunto de B, 0, 3, 5, 7 e 9. Certo? Mas ele nos deu aí qual vai ser a função. Ele disse que y, que é o mesmo que f de x, tá? É igual a x
mais 3. Então, vamos lá. Substituindo aí o x, então, por 0, 2, 4 e 6, nós vamos ter que y vai ser igual a x, que agora é 0, mais 3. 0 mais 3 é 3. Y, que é igual a 2 mais 3, que eu estou substituindo os x por esses valores. 2 mais 3, então, meu y vai ser 5. Y, que é igual a 4 mais 3, que vai dar 7. E y, que é igual a 6 mais 3, que é 9. Agora, o que eu faço? Eu tenho aqui meus pares ordenados. Ó. Quando x é 0, meu y vai ser 3. Então, ó, 0, 3. X é 2, o y 5. 5. X 4, y 7. X 6, y 9. Tá aí feito, então, ó, domínio e o contradomínio. E qual vai ser o conjunto imagem? O conjunto imagem vai ser 3, 5, 7 e 9. Certo? Exercício de número 4 diz assim. Um taxista cobra um valor fixo de R$ 4,20, mais 30 centavos por quilômetro rodado. Escreva a função que determina o valor de uma corrida e qual o valor que uma pessoa irá pagar por ter usado o serviço do taxista após rodar 20 quilômetros. Prestem atenção que eu quero que vocês entendam o que aconteceu aí. Do que vocês estão vendo, na verdade, é uma função. E ela está relacionada a algo corriqueiro, algo do nosso dia a dia. Ele está falando assim, que a corrida do táxi, o valor fixo, ele tem um valor fixo de R$ 4,20, certo? E mais 30 centavos por quilômetro rodado, mais 0,30 por quilômetro. Como eu não sei qual é o quilômetro, eu vou chamar ele de x, porque vai depender da distância percorrida. Então, na verdade, aqui nós estamos falando exatamente de função, certo? Essa daqui, então, é a representação aí da função, tá? O valor fixo mais a taxa cobrada vezes os quilômetros rodados, certo? Bom, o que ele fez aí, então? Depois ele fala assim, ó, se rodou 20 quilômetros, a gente tem que substituir aqui o x por 20. Então, nós vamos ter f de x, tá? Ó, por quê? Qual que é o valor de x? Quantidade de quilômetro, que é o x. 20, 4,20 mais 0,3 vezes 20. Tá certo? Então, nós temos aí que f de 20 é 4,20 mais R$6. Então, f de 20, 4 vai ser igual a R$10,20. Então, o valor pago aí vai ser de R$10,20. Certinho? Bom, essa foi nossa primeira aula aí sobre função. Temos um gabarito aí, caso você queira desenvolver sozinho em casa, fixar melhor os exercícios, tá? E eu vou pedir para vocês aí que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva. Comentem lá se você gostou, se você não gostou, e acesse lá, então, o sininho para vocês estarem recebendo mais aulas. Até a nossa próxima aula também sobre função. Tchau.